Clara Ronald, falaremos hoje em Pedro e Cora. De uma ideia de jirico, sinceramente. O Trump quer controlar a inteligência artificial e os chineses estão querendo liberar. Cora, a Casa Branca agora aprontou a seguinte. Veja só. A gente já tinha falado na semana passada da história bizarra de a Casa Branca deu ordens para que a Anthropic tirasse o Fable, que faz parte da série Mitos, do ar, o modelo de ponta da Anthropic, porque ele era avançado demais e poderia oferecer riscos à segurança dos Estados Unidos. A Anthropic tirou do ar a ordem da Casa Branca. Passou a história da Anthropic. A OpenAI tem agora para lançar o modelo 5.6 do GPT. Sam Altman mandou uma mensagem por Slack para a equipe toda da OpenAI dizendo, olha, nós concordamos que a Casa Branca vai aprovar cliente por cliente que terá acesso ao GPT 5.6. A Casa Branca vai aprovar quem pode ser cliente da OpenAI e ter acesso ao GPT 5.6. Eu não me sinto... É que aquela coisa que agora eu fiz dizer. Não me sinto nem capaz de comentar uma coisa dessa. Porque, o que não quer dizer que eu não vá comentar extensamente. Mas, cara, de todas as ideias de jirico, talvez essa seja a que tem as orelhas mais compridas. Começa. E imagina... Vai ser o quê? Uma senhorinha, uma secretária? Esse pode, esse não pode? É comitê de censura. A dona Solange. Lembra da dona Solange? Eu não lembro da dona Solange, eu sei da existência da dona Solange. A dona Solange era toda poderosa da censura brasileira. O que não passava pelo crivo de dona Solange estava condenado ao esquecimento e aos porões. Olha, não consigo imaginar isso, porque é o seguinte, isso não é uma coisa que meia dúzia de pessoas usem. Isso vai ser a fila do INSS da inteligência artificial. Eu fui aprovado pela Casa Branca. Eu entrei na fila há 2 anos e já consegui. Arranjei um despachante. Olha, que bizarro. E, independentemente de qualquer coisa, ele não está combinando com os russos, né? Que no caso são chineses. É isso. Porque ele está pondo toda espécie de freios na inteligência artificial americana e a China, o que a gente saiba, não tem freio nenhum na sua inteligência artificial. E, aliás, essa semana eu passei por um artigo sobre o desenvolvimento impressionante da inteligência artificial chinesa. Artigo esse que eu não li, porque lá em casa essa semana a minha gata foi operada e acaba de nascer mais um sobrinho neto. Então, houve tanta coisa acontecendo em volta de mim que eu só consegui tomar nota das coisas que eu tinha. Sua gata está bem. Minha gata está tão bem. A minha gata foi um milagre. A minha gata estava... Vocês não se importam se eu contar o que aconteceu com a Florzinha, né? Florzinha, de repente, ela estava muito mal, e ela começou a vazar. Não era fazer pipi assim pela casa, era onde ela andava, ficavam gotinhas. E eu chamei o veterinário e disse, olha, o que está acontecendo? E ela estava toda suja de xixi, fedendo horrivelmente. Aí o médico examinou e disse, olha, eu não estou achando nada assim esquisito, mas vamos fazer uma ultrassonografia. Quando se fez a ultrassonografia, foi revelado que a bexiga dela estava toda fora da parede abdominal. Ela teve uma hérnia. Coitadinha, desde que ela foi castrada, essa operação não cicatrizou completamente. Então, desde essa época, ela já tinha esse problema da hérnia. E dessa vez,
sei lá por que motivo, a bexiga saiu toda. Então, você imagina como esse animal estava sofrendo. Bom, foi operada de manhã. De tarde estava pulando em cima da mesa, com uma cara felicíssima, está com um buraco na barriga enorme, como se a gente abrisse do umbigo até lá embaixo, ela está mais ou menos assim. Comendo tudo, limpinha, cheirosa. Obviamente ganhou o conforto que não tinha. Coitada, ganhou alívio e eu estou me sentindo horrivelmente culpada por não... Eu sei que a gente nunca poderia fazer esse diagnóstico, quer dizer, como é que eu vou imaginar que a cicatriz da castração... Blá, blá, blá. Mas a gente fica com dó. Claro que sim. Porque significa que esse bichinho passou 15 anos com desconforto. Tadinha. Quando não com dor real. Então, tem uma moral nessa história. Quando um gato estiver fazendo muito xixi fora da caixa, presta atenção antes de decidir que é nervos, que é birra, que é ciúme, marcação de território. Checa tudo, mas checa tudo. Porque vai que acontece uma coisa dessa, né? Não. Mas, felizmente, ela é um milagrezinho de 4 patas nesse momento. Pronto. Podemos voltar ao assunto. Podemos voltar ao Sam Altman. O Sam Altman também diz, Cora, que ele espera que depois de algumas semanas esse processo seja considerado desnecessário e a OpenAI possa soltar para todo mundo o GPT 5.6. O problema é que está todo mundo olhando para o Fable, para o modelo da Anthropic, e dizendo, olha, ele continua vetado. E o que é o veto? Isso é uma das coisas que são complicadas. O que o governo americano está dizendo é que não quer que cidadãos não americanos tenham acesso a esse tipo de tecnologia. IA sofisticada demais. O problema é que a IA sofisticada demais é desenvolvida quase toda por cidadãos não americanos. É evidente. Ele não sabe o que é o Vale do Silício. Poucos são os americanos, de fato, envolvidos ali. Tem um bando de europeu, tem um bando de canadense, tem canadense pra cacete, tem indiano pra cacete, tem chinês pra que não acaba mais. Porque o Vale do Silício é a Torre de Babel. O Vale do Silício é... Para quem nunca foi no Vale, talvez não seja uma coisa clara, mas eu acho que as pessoas não têm... A quantidade de cores de pele, a quantidade de vestimentas, você olha para um lado, tem um sikh de turbante, você olha para o outro, tem uma mulher de hijab, você olha para o terceiro, tem uma moça com short, que é a coisa mais cavada que você já viu na vida. E tá tudo naquele norte da Califórnia. Olha, vou te dizer uma coisa, o Paulinho, meu filho, passou bastante tempo em Austin, desenvolvendo software, naturalmente, e o lugar onde ele estava em Austin já era exatamente assim, porque Austin é um polo... Keep Austin weird. Então, em Austin, no fim, por um desses acasos, o pedaço onde eles moravam acabou virando um enclave hindu. Você ia para a casa do Paulinho, a sensação que você tinha é que você estava em algum lugar da Índia com umas construções esquisitas, porque as construções não batiam com as pessoas. Mas as roupas batiam com tudo que a gente via na Índia e o cheiro batia. Você saía de tarde, tinha aquele cheiro maravilhoso de comida. De curry. De curry, muito bom. Não, essa coisa do short parece uma coisa meio de... Isso é uma coisa que eu vi uma vez na faculdade em Stanford, que eu nunca esqueci e para mim virou emblemático de Vale do Silício, porque isso foi uma cena que eu vi quando eu estava estudando lá em 2008. Quer dizer, 2001 era muito recente e tinha literalmente... Eram 2 estudantes que não deviam estar na pós, deviam ser estudantes de graduação. Uma árabe, uma daquelas californianas louras de um cabelo quase branco, sabe? E a californiana estava com um short que parecia um biquíni brasileiro, de Elas eram tudo em contraste, né? E a moça ela não estava de burca, mas ela estava da segunda coisa mais próxima de uma burca, que é não só vestida até o pé, como só
o rosto dela aparecia sem um fio de cabelo. E eram duas meninas de 22 anos, entendeu? Conversando, uma contando um caos para a outra, e as duas rindo às gargalhadas, entendeu? Como duas jovens de 22 anos fazem, entendeu? Contando algum caos engraçado que aconteceu numa aula, ou num encontro, ou numa festa, ou seja lá o que for. E o contraste de roupas, para mim, brasileiro, era uma coisa absolutamente evidente e contrastante, e as duas não estavam nem aí. Para as duas é como se aquilo não existisse. E o Vale do Silício inteiro é isso. Você sabe o que me assusta nessa história toda? É que a gente está passando por um momento particularmente delicado da história humana. Essa onda da inteligência artificial, não vou dizer que vai mudar tudo, já mudou tudo e vai mudar mais ainda. E calha de, nesse momento, você ter a pessoa mais despreparada, mais psicopata, no comando do país onde isso está acontecendo. Ou no país onde 50% disso está acontecendo. Então, o despreparo, o que me choca é o despreparo. É como não tem ninguém nesse governo que saiba o que está dizendo. Aliás, não é só em relação a isso, hein? É sobre o que você quiser, porque competência não é... Aliás, eu acho que se o Trump encontra alguém competente, faz questão de dizer you're fired. Porque a competência é um... Agora, você sabe é um defeito lá. Você sabe que o DeepSeek fez a sua primeira rodada de investimento essa semana. O DeepSeek, que é o modelo chinês mais conhecido, fez uma rodada, levantou 7 bilhões de dólares, se não me engano, tem que checar esse número. A DeepSeek pegou, então, esse financiamento. O que eles fizeram? Em geral, quando você faz uma rodada de investimento no Vale do Silício, é da seguinte forma: você montou uma startup, aí você vai ao mercado e fala, olha, eu tenho essa empresa nova, a gente vai resolver tal problema para tais pessoas, e se você quiser comprar um percentual dessa empresa, você compra tanto. Bacana. A DeepSeek não fez isso. Ela criou uma outra empresa, essa empresa tem participação na DeepSeek, e as pessoas investem nessa empresa, não investem na DeepSeek. Quer dizer, a DeepSeek fica totalmente... O dono da DeepSeek, o fundador da DeepSeek, continua sendo o sócio majoritário da DeepSeek. E isso não é alterado. Isso é uma coisa à prova de takeover, né? É uma coisa à prova de takeover, exatamente. Ninguém pode tomar o controle da empresa dele. Agora, ao mesmo tempo, para você levantar 7,4 bilhões de dólares num jogo assim, Cora, as pessoas têm que estar com muita fome de investir no seu negócio porque você não está comprando tanto controle assim, não. Você está comprando um risco. Evidente. E ainda por cima, existe um prazo para você poder vender as ações que você comprou dessa empresa subsidiária. A DeepSeek só tem um outro sócio. Adivinha quem é? O governo chinês. O governo chinês. O governo chinês tem voto no conselho, tem... Mas escuta, mesmo quando o governo chinês não tem voto no conselho, o governo chinês é dono também da... É só uma questão pro forma. É claro. Mas, então eu vejo muito isso. Eu vejo um lugar caminhando sem qualquer obstáculo e o outro fazendo uma corrida de obstáculos completamente bizarra, incompreensível. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas a loucura, no fim das contas, é essa. Uma de 3 coisas vai acontecer. Uma, a Casa Branca para de frescura e solta esse negócio. Para de querer controlar o que não pode controlar. Isso é um. 2, as empresas de inteligência artificial americanas vão olhar para o negócio e falar: ele está travando o nosso crescimento, os chineses estão chegando. Vamos mudar para não Vamos para o Canadá, vamos para o Reino Unido. A DeepMind do Google já é uma empresa britânica, não é uma empresa americana. Ela funciona no Reino Unido como sede, em Londres como sede.
Então, tipo, o Google, no limite... Não, eu só sou acionista daquela empresa, é uma empresa Exatamente. britânica. Porque é. Porque é. Não Exatamente, é é. nem... tipo, eu tenho ações, mas... então, o Google, de certa forma, está fora desse jogo. É uma coisa que vitimiza o OpenAI e Anthropic, principalmente. XAI, evidentemente, também, só que XAI está em terceiro plano porque é uma empresa menor. Então, ou essas duas empresas, Anthropic e OpenAI, vão olhar e falar, vamos para o Canadá. Ou seja, lá para onde? Porque senão o risco delas é começar a perder os funcionários. Sim, perder os funcionários e perder a importância, a relevância. É isso. O terceiro cenário, evidentemente, é os chineses ultrapassarem os Estados Unidos. Porque os chineses, enquanto isso, estão distribuindo modelos de pesos abertos, né? Que são os modelos abertos. Olha que coisa maluca. Tinha outro dia tinha um sujeito no X, no Twitter, fazendo justamente esse contrário. Olha que coisa maluca. O governo americano está decidindo controlar quem tem acesso à inteligência artificial de ponta um por um, enquanto os chineses estão distribuindo um modelo aberto para todo mundo usar. Vai contra tudo o que a gente sabe. Se a gente disser que um país está fazendo isso e outro aquilo, Eu não entendo mais qual nada. país é qual? Cora, eu não entendo mais nada. Entende? O mundo ficou de cabeça para baixo. Cara, eu acho que o Trump, o tamanho da calamidade que é Donald J. Trump para o mundo, não só para os Estados Unidos, ainda vai demorar muito tempo para ser avaliado em toda a sua extensão. E a paralisia que aconteceu nos Estados Unidos diante disso. É Nero. A gente pensa, como é que aconteceu que elegeram uma pessoa como Nero em Roma? Elegeram, né? Sim, bom, tomou poder, tá certo. Mas como é que pode ter um cara daqueles? E você começa a chegar à conclusão que é assim que acontece. O cara está louco, está no poder e as pessoas em volta não têm coragem de dizer que está louco e pronto. Era uma pessoa perversa, de fato, viu? Temos livros? Temos livros, 2, é claro. Agora já eu já sei o que é. São clássicos dos clássicos dos clássicos. Aliás, um deles é tão clássico que eu acho que a palavra clássico nem devia se aplicar, devia ter uma categoria acima. Categoria né? parte. É aquele mundo ali que está a Ilíada, Odisseia, está Shakespeare, está um desses 2 livros aí que você trouxe. Então, vamos lá. O primeiro dos livros que eu trouxe. Não é desse que eu falei. Não, é o outro. Charles Dickens. Oliver Twist. Oliver Twist. É uma edição maravilhosa da Antofágica, essa editora que eu tanto amo, e da qual eu já não falava há um tempo. Porque eu, por mim, cada livro que eles lançam, eu falaria meia hora, porque essa é uma das editoras que trabalha super bem o livro. E não é só essa apresentação bacana que eles fazem, mas eles têm videoaula grátis. Você tem um QR Code que você pode ir lá e saber mais sobre o livro. Tem sempre pós-fácios, prefácios, apresentações de gente muito conhecedora do assunto, mas falando muito a linguagem dos jovens. Então, são ferramentas de disseminação de leitura maravilhosas. Bom, Oliver Twist, todo mundo sabe o que é a história de Oliver Twist. Oliver Twist foi publicado em fascículos por Charles Dickens. É em jornal, né? É em jornal, exatamente. Os jornais eram uma espécie de streaming da época. Era uma espécie de streaming da época. Você assistia um capítulo, depois esperava uma semana, tinha outro capítulo, como Game of Thrones, ou White Lotus, assim, né? E depois todo mundo ficava falando daquele capítulo, nos cabeleireiros e barbeiros, em todos os cantos. Era isso. Esse livro tem várias... O resumo do livro, isso não é nenhum spoiler, porque esse é um daqueles clássicos da literatura do século XIX. Todo mundo sabe o que é isso. Teve musical depois, já.
O Oliver Twist é um órfão, nasce num orfanato, nas condições mais miseráveis, sofre o pão que o diabo amassou, e até o pão que o diabo não amassou, porque uma das grandes cenas do livro é quando ele pede mais comida. E o mundo lhe cai sobre a cabeça porque ele não tem o direito de pedir mais comida. E nesse momento ele fica tão desesperado que ele foge do orfanato. Aí cai num grupo de crianças Que roubam. que roubam as pessoas. Que são explorados por um sujeito. São né? explorados pelo Fagin, que era uma personagem... Era o judeu clássico da literatura antissemita do século XIX. Na época que esse livro foi publicado, vários cidadãos britânicos judeus reclamaram. O Dickens reformulou um pouco e tal, mas ele continua sendo um personagem deplorável com todas aquelas características do judeu de anedota e de romance e tal. Bom, século XIX. Nem vamos começar a discutir isso, porque senão a gente não acaba, né? Mas Oliver Twist se recusa a participar daquela bandalheira, porque ele é um cara legal. Depois tem 1000 acontecimentos e se descobre que Oliver Twist tinha uma grande herança que lhe foi roubada, e no fim ele termina sendo um homem feliz, e os caras que fizeram mal a ele terminam indo para a cadeia. Mas o livro todo é uma tristeza só de ponta a ponta. Agora, muito bem, tem 1000 romances como esse. O que não tem 1000 romances como é o seguinte, é que o Dickens era jornalista. Ele andava Londres inteira. Ele conhecia pedaços da cidade que as pessoas da classe média não conheciam. A Londres, da época vitoriana, era uma cidade sinistra. Whitechapel. As habitações dos pobres, as condições de vida dos pobres estavam abaixo de qualquer crítica. Não, uma favela de hoje aqui no Rio é um paraíso comparado ao que era uma rua proletária de Londres no século XIX. Para começo de conversa, para vocês terem ideia, basta ficar numa coisa só. Não havia qualquer cuidado sanitário. Então, todas as fezes das pessoas de um edifício ficavam acumuladas no porão. Aí chovia, aquele troço corria pela rua. As pessoas se contaminavam, porque aquilo passava exatamente perto da água de beber. As crianças morriam de diarreia a uma velocidade estonteante. As pessoas tinham cólera, tinham tudo. Você imagina o que era isso? Tem mais, a atitude da Inglaterra naquela época em relação aos pobres era de que pobreza era uma falha de caráter. Então, se o cara era pobre, é porque ele não trabalhava bastante. É porque ele merecia ser pobre. E eles ajudavam, aquelas senhoras ajudavam, mas tinha que vir muita humilhação junto para o cara não preferir ajuda e preferir trabalhar. E as condições de trabalho eram miseráveis. Então você vê que se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, essas pessoas eram as pessoas mais miseráveis da face da Terra. E este livro, particularmente do Dickens, trouxe essa realidade para as pessoas que não conheciam. Todas as pessoas que moravam na parte boa de Londres não faziam ideia que isso acontecia ali do lado. Você sabe que eu cito muito Dickens dando aula e palestras sobre política. Muito. Principalmente Oliver Twist. É mesmo? É mesmo. E eu te explico por quê. Entender a Londres entre a primeira metade e a segunda metade do século XIX, aquela Londres ali entre 1830 e 1870, é fundamental
para você entender a transformação do pensamento político. Marx escreve O Capital nessa Londres. Pois é, isso é muito importante saber. E ele está falando toda a tese dele sobre a revolução do proletariado, a exploração do proletariado pela burguesia, toda a construção marxista, embora Marx fosse alemão e tivesse visto a revolução, não a Revolução Francesa, mas a Segunda Revolução, né, das comunas de Paris e tudo mais, lá do Napoleão III, na França, a grande obra intelectual do Marx é escrita em Londres, nessa época. E enquanto isso está acontecendo, a grande transformação, a maior transformação que há no pensamento liberal, o pensamento liberal nasce no final do século XVII com Locke, né, com John Locke. E ele se baseia no laissez-faire, na ideia do... cada um faz o que faz, quem ganhar, ganhou, quem perdeu, perdeu. Ele se baseia no laissez-faire até meados do século XIX, quando vem John Stuart Mill, e o Mill, também de Londres, também da Londres dessa época, também porque ele estava vendo isso, ele se vira e fala, não dá. Ninguém pode ser livre se você tem que entrar numa fila para trabalhar 4 horas da manhã e o que você vai ganhar sequer é suficiente para sustentar você e a sua família. Não dá, não existe liberdade nesse negócio. O liberalismo deixa de ser laissez-faire, na sua maioria, 3/4 dos pensadores liberais do pós-Mill já não pensam mais no laissez-faire a partir de meados do século XIX, por causa dessa Londres. Então, sempre o que eu falo é o seguinte, se você quer entender a transformação do pensamento político que existe no mundo no século XIX, você precisa ler Oliver Twist. Porque Oliver Twist mostra exatamente o que a Revolução Industrial gera no primeiro país que vive a Revolução Industrial profundamente e meio que pega esses dois intelectuais, né, o Mill e o Marx, e abre os olhos deles e opa, Houston, we have a problem. Precisa ser reformado isso aqui e tal. Além do que, Cora, eu, como você sabe, eu gosto muito de Sherlock Holmes. Que também é nessa época. Que também é dessa época. Que também E o submundo de Londres do Sherlock Holmes é muito parecido com o do Dickens. E tem uma coisa de história do jornalismo, porque a serialização de romances, que essa coisa da novela, de como que você conta uma história seriada no jornal, é uma inovação muito importante. E ela vem junto com uma outra inovação muito importante, que é a descoberta do crime como grande tema para o jornalismo por causa dos assassinatos de Whitechapel. O Edgar Allan Poe dá a quicada nessa bola. Mas os assassinatos de Whitechapel, que são, evidentemente, o Jack o Estripador. Né? A coisa do mistério, você tem razão, o Edgar Allan Poe é o primeiro cara que bota detetive como personagem principal. Mas isso começa com tanto Poe quanto Conan Doyle estão reagindo aos assassinatos de Whitechapel. Sim. Porque eles olham, ambos de formas diferentes, por ângulos diferentes, olham para Scotland Yard, que é a polícia inglesa, batendo cabeça e não conseguindo descobrir quem é o Jack o Estripador. E não é possível que uma polícia investigativa seja tão incompetente assim. Eles não conheciam o Brasil. Também. Vamos imaginar, então, como seria um detetive que jamais faria essas atrocidades e descobriria quem era o Jack o Estripador. O Edgar Allan Poe tem a solução dele, o Conan Doyle tem a solução dele, mas é uma coisa... Então, por razões diferentes, seja pela política, seja pelo jornalismo,
na coisa da cobertura de crimes e como é que você faz essa cobertura. Tem vários avanços que acontecem por causa dos assassinatos de Whitechapel, seja por causa das histórias de detetive. Dickens é alguém que está bem no centro da minha vida intelectual por causa disso, sabe? Folgo em sabê-lo. Então, você pegou um livro que, Não, eu adoro que me Dickens. é caro. Me é caro. Eu adoro Dickens. Eu reconheço que não é toda hora que a gente tem tempo de ler Dickens, porque, embora ele tivesse sido publicado em capítulos e folhetim, na verdade você quer ler ele todo, você quer maratonar. E para você maratonar um livro desse tamanho, você tem que ter alguns dias, uma disponibilidade no teu tempo. Mas é muito... Olha, tem mais uma coisa desse livro, porque você falou a coisa do jornalismo. Uma boa parte das descrições de lugares e do que ele vê, ele faz como jornalista. Você vê aquele lugar e você percebe, não, esse cara não está fazendo literatura. Ele está fazendo jornalismo mesmo aqui. Mas ele tinha mesmo essa preocupação social muito grande. E olha, para vocês terem ideia, era um lugar tão poluído, mas tão poluído, que às vezes o parlamento não conseguia se reunir, porque aquela poluição descia toda para um vão ali do rio Tâmisa. Que passa do lado do parlamento. Que passa exatamente ao lado do parlamento, e quando dava o verão, as águas desciam, e aqueles eflúvios subiam, ninguém conseguia trabalhar. Tinham que suspender a sessão porque estava fedorento demais. E outra coisa, para a gente ter uma fé na natureza, Tâmisa hoje é um rio inteiramente despoluído. Tem não sei quantas espécies de peixes. E, quer saber, graças ao rei Charles. Que é um grande ambientalista. Que é um cara super bacana, porque lá nos anos 70, 80, quando ninguém se preocupava com poluição, ele já estava falando disso. Ele fala de arquitetura, ele fala... É um cara muito sofisticado. Ao contrário daquela pessoa em Washington, esse é um cara extraordinariamente bem preparado para o cargo que ocupa, né? Não, super... pena que vai ser um reino curto. Espero que ele viva até os 120. Olha eu só aqui. queria fazer uma última observação. Eu prefiro o Conto de Natal. Bom, mas o conto de Natal... É pequenininho, inclusive. O Conto de Natal é uma novelinha, não é um romance. É isso. Você está comparando cerejas com abacaxis. Não, é que... Com mamões. É que... Melancias. Eu reconheço a importância histórica, eu acho muito imaginativo, eu adoro intelectualmente. Como literatura, não é uma coisa que me comova. Eu acho que envelheceu. Eu acho que esse romantismo todo, principalmente esse romantismo seriado, aqui no Brasil tinha coisas tipo Memórias de um Sargento de Milícias, né? Que é divertido e tal. São romances da época deles, mas... Claro. Olha aqui. É que o Conto de Natal, eu acho que o Conto de Natal me comove até hoje. O Conto de Natal é muito bonito. Que é o A Christmas Carol, né? Que todo mundo conhece. O Ebenezer Scrooge, os três espíritos do Natal passado, presente e futuro que visitam logo de madrugada. É muito bonita a ideia. É uma belezinha, Mas olha, eu acho que uma coisa é nós que já lemos esses livros na nossa juventude. Claro. Relermos agora. E outra coisa completamente diferente é alguém que nunca leu. Ser apresentado a isso, Eu acho que é super importante e que eles são bonitos. Não, e eles são muito emocionantes. Eles têm a capacidade de segurar a pessoa e levar até o fim. Ainda você acha isso? Tenho certeza. É porque, para nós, deixou de ser novo há 50 anos, porque quando a gente leu. Então, aliás, uma coisa que acontece muito hoje é a gente achar que alguma coisa é uma grande novidade na literatura, quando não é, ela apenas estava esquecida há bastante tempo. Então a pessoa faz aquilo, as pessoas dizem, que gente, digo, não, gente, já foi feito em 1937. Enfim, eu super recomendo, essa edição está maravilhosa. Que edição linda. Muito bonita. E olha, a tradução é do Rogério Galindo e do Irineu Batista Neto.
As artes são do Marcelo Tolentino. Tem a apresentação do Zé Falero, que é um grande escritor. Tem pós-fácios de Marcela Santos, Brígida, Daniel Puglia e Lívia Piccolo. E ainda tem 2 videoaulas grátis sobre esse livro, com Marcela Santos Brígida, que é professora de literatura inglesa na UERJ. Então, que ótimo. Aqui, ó, tu vai nesse QR Code aqui e assiste às videoaulas. Que ótimo. Pode ter uma edição mais caprichada? Eu acho sensacional, eu vibro que editoras estejam fazendo isso. Né? Sensacional, eu amo. Eu sou uma cidadã orgulhosa de Antofagasta, porque Antofagasta pretende ser um país. Muito bem. Aí o segundo, o grande clássico. Que está acima dos clássicos, está no nível Shakespeare e Homero. Você sabe que o Shakespeare e o nosso amigo Cervantes morreram no mesmo dia. Eu já soube disso, eu tinha esquecido. Você me falou, mas eu já soube disso, sim. São contemporâneos. Que dia tenebroso para a humanidade que perdeu 50% da sua potência cultural em um reles dia. Bom, então, o que é isso aqui? Dom Quixote, Cervantes, Portinari, Drummond. E se eu não me engano, esse livro foi um livro daquele... Teve uma época, nos anos 80, que tinha umas edições de alto luxo feitas para grupos de... Círculo do Livro, né? Não era Círculo do Livro, eram coisas mais heavy metal. Eram coisas feitas para bibliófilos. Então, eram umas edições inacreditáveis, que eram chamados artistas, especialmente para ilustrar, grandes nomes. Eu tenho a impressão, não sei, posso estar falando bobagem, mas eu tenho a impressão que isso vem dessa edição. Isso aqui foi feito agora pela Record, como primeira edição. Eu acho que ele... É literalmente ilustrado por Cândido Portinari. Por Cândido Portinari. E são poemas que Drummond escreveu inspirado pelo Dom Quixote. Ah, isso não é o Quixote? Isso não é o Quixote. Isso é uma obra em torno do Quixote. Poemas do Drummond sobre o Quixote. Sobre o Quixote, com as ilustrações do Portinari. É muito bonito. É muito original como ideia. E tem o seguinte, Dom Quixote também é uma dessas obras que todo mundo sabe de cor, mesmo sem ter lido. Porque ela se tornou um pilar da cultura ocidental contemporânea. O Cervantes inventa o romance, não é? O Quixote não é o primeiro romance? Aí depois vem Jonathan Swift. Mas não, eu acho que o Quixote é o primeiro romance. Talvez seja, mas tinha alguma coisa que concorria com ele, depois eu vou me lembrar. Mas... Não, eu posso estar errado, você conhece isso melhor do que eu. Mas eu tenho a impressão que o Quixote... Não, mas eu não conheço datas, eu não sei. Mas foi, com certeza, o primeiro grande romance. Não se faziam romances como o Quixote naquela época. O Quixote tem uma tal influência no mundo cultural que é uma outra edição do Quixote, feita, aliás, pela Antofágica, em que eles não pediram ilustrações originais a ninguém. Eles foram no super extenso arquivo de ilustrações do Quixote feitas ao longo dos séculos em todos os lugares do mundo. Ah, que interessante. Então, se você quiser saber o que é a importância cultural de um livro, você pega aquela edição, porque você vai ver os mais diferentes artistas de todas as épocas, de todos os estilos, ilustrando aquele livro. O Quixote é uma figura que qualquer pessoa reconhece. Imediatamente. Quando você vê uma esculturinha do Quixote, você sabe quem em qualquer lugar do mundo você vê a esculturinha do Quixote, você sabe que esse é Dom Quixote. Em geral, com Sancho Panza. Mas o Dom Quixote mais, né? Aquele cavaleiro magro, não sei o quê. Com a lança... Mas é que o contraste do Sancho Panza gordinho, baixinho... E sempre um moinho de vento ali atrás para compor. Mas quando você vê... A arte de se tornar um clichê. Olha aqui, pois é.
quando você vê a penetração disso, quando você vê essa ideia de que todo mundo conhece esse personagem há séculos, pessoas que nem leram, pessoas que não costumam ler, elas veem a esculturinha de Dom Quixote, elas sabem do que se trata. E eu acho que talvez Papai Noel possa se comparar com ele. Mickey Mouse, tem em umas termos figuras, de popularidade, né? mas o personagem de um romance clássico É claro, adquirir essa é claro. penetração popular é surpreendente, né? Nem o Hamlet com a caveira é tão reconhecível, eu tenho a impressão. Não, Hamlet com a caveira as pessoas às vezes confundem com teatro, não sabem exatamente de onde vem. Quer dizer, não é aquela coisa, não é aquele carimbo, né? Aliás, eu recomendo muito, pode ser uma excelente leitura junto. Esse aqui é da Record, mas ler esse aqui paralelamente ao da Antofágica. E, aliás, eu vou dizer que a tradução está esplêndida, esplêndida. Pela primeira vez, pode dizer que pela primeira vez eu li o Dom Quixote de verdade, porque eu tinha uma edição de Dom Quixote em espanhol da Aguilar. Foi um erro comprar essa edição, porque ela é muito completa. São aquelas edições de papel bíblia. Sim. Primeiro, eu não falo espanhol tão bem. Segundo, as edições da Aguilar não são tão boas de ler. As edições da Aguilar são boas para você tirar as dúvidas numa época pré-internet. Você quer a obra completa do Pessoa, está lá, a obra completa do Machado. É em espanhol esse meu Dom Quixote. Então, ele é dificílimo de ler. Então, eu li o Dom Quixote como se fosse uma bíblia, sabe? Eu não li corrido. Eu lia trechos, assim, queimando a mufa para entender o que estava sendo dito ali. Me ajudou muito a aprender espanhol, não a falar espanhol, mas a entender o espírito da língua, de uma certa maneira. E também é tão complicado que qualquer outro livro em espanhol depois se tornou relativamente fácil. Mas essa edição da Antofágica, ela é esplendidamente traduzida e ela é larga. Então você lê com letra grande, você lê com pausas, você lê com aquelas ilustrações. Isso tudo parece inútil, mas não, isso tem muita importância. Não, isso tem vital importância, eu entendo perfeitamente. Sabe, na leitura. Mas isso aqui é um troço espetacular, porque você tem os dois maiores nomes da sua época no Brasil, Drummond e Portinari, que ninguém tem dúvida a respeito desses dois monumentos da cultura brasileira. Eu só hesitaria em dizer os dois maiores, porque eu acho que era uma época... dois dos maiores, ok. É só que é uma época que tinha tanta gente grande, tipo, o Manuel Bandeira estava vivo. Tá bem, dois dos maiores. Sim. Mário de Andrade estava vivo. Eu sei, quando eu falei, eu já me dei conta. Mas sim, gigantes, enormes, imensos. E, olha, tem umas coisas tão bonitas aqui quando você começa a ler, que você para e diz, meu Deus, é muito bonito. Ele conta o Dom Quixote através desses poemas e dessas observações dele. É maravilhoso, sabe? É super lindo esse lançamento. Ah lá, Cândido Portinari, Carlos Drummond. Olha que bonita, né, a edição? Linda edição. As ilustrações, eu não preciso dizer nada. O texto, eu não preciso dizer nada. Duas super dicas hoje, né? Ah lá, Drummond por Portinari. Esse quadro é tão famoso, né? Esse quadro ficava com a Maria Julieta, filha do Drummond. E ele ficava com o quadro que o Portinari fez dela. Aquela era uma relação complexa. Olha, tem um pós-fácil aqui do Peninha. Eu vi. Eu te confesso que eu não li ainda, pode até ser que esse pós-fácil explique essa coisa desse livro de que eu me lembro, o tal livro...
Ah, mas sendo do Peninha, certamente é simultaneamente divertido e erudito. Pois é, eu deveria ter lido isso, mas não tive tempo, porque Gatos. gatos, sobrinho neto, nora operada. A nora também está muito bem, aliás. Enfim, foi uma semana turbulenta na minha vida. E está passando, felizmente. E temos um bebê novo na casa, e temos uma Meus gata parabéns. restaurada, plenamente restaurada, em ótimo funcionamento. Meus parabéns. Então, pronto. Até quinta-feira? Até quinta, sim, senhor. Até quinta-feira. Se você gostou desse vídeo que acabou de ver, imagina ter acesso a todo o acervo do meio. Assinantes premium usufruem do nosso streaming exclusivo e recebem 2 newsletters por semana, toda quarta o Meio Político, com análises de bastidor de Brasília, pelos colunistas que entendem de verdade o que está acontecendo e o que mexe ponteira até as eleições. E todo sábado, a edição de sábado, com entrevistas e matérias sobre os grandes desafios do nosso tempo, das mudanças climáticas, a transformação da democracia, além de cultura, ciência e comportamento. Se você quer estar bem informado sem perder um tempão do seu dia, conta com a gente. Olha, só R$15 por mês e o cancelamento facinho a qualquer momento. Experimenta.